Olá, adeptos e estudiosos da doutrina espírita. Estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso estudo aqui do Livro dos Espíritos, com a ajuda da nossa querida Evelyn Freire, no Descomplicando o Livro dos Espíritos. E hoje a gente começa já a segunda parte do Livro dos Espíritos, que vem falar sobre do mundo espírita ou o mundo dos espíritos. E aí a gente começa então essa segunda parte, já estamos aqui na pergunta 76. E aqui o primeiro capítulo da segunda parte é dos espíritos, origem e natureza dos espíritos. E as perguntas são: que definição se pode dar dos espíritos? Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta? E por isso denominados então filhos de Deus? Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Pois que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo e se, em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Então, para responder essas perguntas aqui sobre os espíritos, origem e natureza dos espíritos, agora nós vamos lá no texto em que a Evelyn traz para a gente para falar sobre a origem e a natureza dos espíritos. E ela vai discorrer assim, ó. Os espíritos são seres inteligentes criados por Deus, não sendo parte da divindade, mas sim obras divinas. Assim como uma máquina é obra do homem. A existência dos espíritos teve um princípio, pois se fossem eternos, seriam iguais a Deus. Embora Deus exista desde sempre, o modo e o momento específico da criação de cada espírito são desconhecidos, permanecendo então como um mistério. Os espíritos são formados do elemento inteligente, enquanto os corpos inertes são formados do elemento material. A criação dos espíritos é permanente, acontecendo continuamente pela vontade de Deus. Eles não se formam espontaneamente e nem procedem uns dos outros, mas são criados individualmente por Deus. A origem dos espíritos é um mistério, e sua formação é diferente de tudo que conhecemos como matéria. Ao definir a natureza dos espíritos, a terminologia é limitada. O termo imaterial pode ser impreciso. Eles são incorpóreos e diferem essencialmente da matéria conhecida. A essência dos espíritos é comparada a algo quintessenciado e etéreo, escapando totalmente aos sentidos humanos. A analogia é feita com um povo de cegos tentando descrever a luz. Enquanto a existência dos espíritos, não compreendemos tudo devido às limitações da inteligência humana. A ideia de uma existência sem fim para as individualidades dos espíritos é afirmada, embora seja difícil conceber algo que teve um começo, não ter um fim. O entendimento é limitado e a resposta ressalta a incompreensão de certos aspectos da mente humana. Então, esse é o começo aqui que vai nos explicar a origem e a natureza dos espíritos. E no próximo vídeo nós vamos continuar aqui falando sobre o mundo dos espíritos e nós vamos falar sobre o mundo normal e primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos. Então, nos vemos no próximo. Até lá!